Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e pela Rede Nacional de Comunicação Pública. Vamos até às 10h30 da noite. Infelizmente, abrindo o programa de hoje, dizendo que a violência invadiu o futebol. No México, tivemos uma briga de torcida generalizada que deixou 26 feridos, 3 em estado grave. Por enquanto, não há informações ainda de pessoas que tenham morrido por conta do conflito. O que, infelizmente, ainda pior, aconteceu aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil, numa briga entre as torcidas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro antes do clássico pelo Campeonato Mineiro. De bola rolando, tivemos a vitória do Atlético de virada sobre o Cruzeiro. O São Paulo venceu o Corinthians também num clássico em São Paulo. E no clássico no Rio de Janeiro, o Flamengo superou o Vasco. Seria muito melhor se a gente pudesse falar desses 3 jogos, dando como destaque no programa da noite de hoje. Participam conosco aqui no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro, ele que é comentarista da TV Brasil e da Rádio Nacional, Valdir Luiz. O Márcio Guedes está doente, está gripado, ficou em casa hoje. Conosco também aqui no estúdio o Rodrigo Campos e participando com a gente de forma virtual estão o Luiz Ademar, do lado esquerdo do seu vídeo, e o Orlando Augusto, nosso jornalista convidado, nosso amigo, por muitas vezes já esteve conosco aqui no programa. Bom, Atlético Mineiro e Flamengo é uma das grandes rivalidades de momento no futebol brasileiro, clássico que tem decidido grandes competições. E neste domingo, como eu acabei de destacar, tivemos Flamengo e Vasco, Atlético Mineiro e Cruzeiro, jogos que provavelmente só vão acontecer nos campeonatos estaduais, porque eles estão em séries diferentes no Brasileirão. Por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é essa aqui que você vê. A rivalidade de um clássico é definida pelo momento ou pela história? Você responde em facebook.com/TV Brasil e no nosso WhatsApp, que é o 21 97148 9270. E eu começo logo convidando ele que foi técnico da Seleção Brasileira, trabalhou também no Flamengo e no Vasco, Sebastião Lazzaroni. Boa noite, Lázaro. O futebol, na realidade, é sempre um momento, né? O elenco de cada equipe, de cada clube. E é claro que para os torcedores conta muito o passado, o que já aconteceu, as rivalidades, as gozações. Mas para o futebol o momento é importante. A equipe, o estágio que ela está e se encontra no campeonato, na competição, as divisões. Mas e tudo isso muitas vezes vai por água abaixo pela paixão que temos pelo futebol, que o povo tem pelo futebol, o que acontece dentro do futebol, surpreendente em muitos momentos, mas acho que sempre o momento atual de cada equipe, de cada clube é importante numa decisão como essa. Muito bem, então. Lazzaroni votando no momento como mais importante. O Salvador do Rio de Janeiro, Salvador é o nome dele, fala do Rio de Janeiro, diz que a história que faz a rivalidade. O Caio de Ipupiara, na Bahia, diz que é o momento. O Kelmen de Feira de Santana, na Bahia, é a história. Mesmo voto do João Carlos de Suzano, de São Paulo. E o que diz o meu amigo Luiz Ademar? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu vou discordar do Lazzaroni, porque pelo momento tem muitos jogos que não são mais clássicos. Você pegar aí, tem time de Série B contra time de Série A e tal. Então, momento, para mim, não dá para você definir. É história, é tradição, é título, é torcida. Todo esse conjunto faz, mesmo o time grande, gigante, que momentaneamente está pequeno, está médio, está desorganizado e tal. Então, por isso que eu vou votar na história. Porque se for momento, vai ter muitos jogos aí que não virou mais clássico, não. Muito bem, voto na história. No Facebook, o Cícero Roberto da Silva, boa noite. Ele só deu boa noite aqui, mas não votou. O Antônio Marcelo, o passado não vai existir, ele vota no momento. O Fábio Barbosa Daniel, vota no momento. As pessoas, aí o Cícero já está reclamando aqui da questão da violência. Paulo Leite é apresentador do Rede Brasil, aqui na TV Brasil, à noite, Repórter Brasil. E comenta pra gente. Boa noite, Paulo. Não que o momento não seja importante, mas a história conta mais, porque é preciso ter muitos jogos, criar uma rivalidade entre as torcidas, entre os times, para solidificar.
essa disputa. O momento também é importante, tanto é que nesse momento Atlético e Flamengo é um jogo de muito mais apelo do que Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco, 2 times super campeões, mas estão hoje em baixa se a gente comparar com Atlético e Flamengo, que são 2 super times brasileiros hoje. Então eu fico com história, hein? Prazer participar, hein? Um abraço a todos. Valeu, Paulo. Ele que ao lado da Catiúcia apresenta o Repórter Brasil Noite, aqui na TV Brasil, sempre a partir das 7 da noite. O César do Rio de Janeiro vota na história, o Cláudio de Belfort Roxo no momento. O Maguila de Mogi Guaçu também vota no momento. Está dividido, hein? O Thalisson de Icatu, no Maranhão, vota na história. Orlando Augusto, boa noite. E você? Boa noite, Bocage. Um abraço, minha gente. Eu também fico com o momento, viu? A história é muito importante, faço parte de um clássico, naturalmente, mas o momento do clube, do time em campo é que resolve o problema, meu caro Bocage. Tá bom. A rivalidade é fruto da história, diz o Laucinê de Cabobró, em Pernambuco. O Dario de Sete Lagoas, Minas Gerais, vota na história. O Felipe de Miguel Pereira vota na história. Mila Garcia, narradora, participa do programa. Boa noite, Mila. Boa noite, Sérgio. Boa noite, amigos do No Mundo da Bola. Uma honra estar participando com vocês mais uma vez para falar sobre rivalidade, né? E rivalidade, para mim, sendo bem sincera, tem que ter regionalidade, né? Tem que ter história, tem que ter muita coisa envolvida. Eu acho que Atlético Mineiro e Flamengo é uma coisa tão recente, tão nova. Eles realmente estão brigando por muitos títulos, por muita coisa, mas ainda não consigo considerar como uma grande rivalidade. Até porque, será que essa rivalidade vai durar tanto tempo assim? Será que daqui a 10, 20 anos a gente vai encarar? Opa, Flamengo e Atlético Mineiro vão se enfrentar. Hoje tem rivalidade, não sei. Eu acho que nada se compara a um Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, a um Atlético Mineiro e Cruzeiro, a um Corinthians e Palmeiras, Bahia e Vitória e por aí vai. Valeu, Milo. Obrigado pela participação. O Anderson de Pedro da Cipa, no Mato Grosso, vota na história. O Felipe de Miguel Pereira, já falei, na história. O Josimar de Teresina, na história. O José Francisco de Goianira, Goiânia, vota na história. Do Brasil de ponta a ponta. Aliás, eu quero agradecer a vocês pela audiência do nosso programa. Temos tido números bem expressivos e é você, aqui na TV Brasil e na Rede Nacional de Comunicação Pública, quem faz o nosso programa na verdade. Rodrigo Campos, boa noite. História ou momento? Um abraço, Bocage, boa noite. Então, o momento é importante no futebol em várias situações. Para você escolher o time que vai entrar em campo, para você convocar uma seleção. Agora, quando se fala em rivalidade, eu prefiro imaginar, aliás, ter a convicção que a história é mais importante. Apenas um exemplo, amanhã o Bragantino vai ser líder do Campeonato Brasileiro na 35ª rodada. Vai enfrentar o Flamengo, vice-líder. A rivalidade Bragantino e Flamengo vai ser maior que a rivalidade Vasco e Flamengo? Claro que não. Então não é momento, é história. E a história mostra, por exemplo, falando do Vasco da Gama, ganhou de 7 do São Paulo aqui, ganhou um Campeonato Brasileiro do São Paulo lá. Existe uma rivalidade muito grande, mas a rivalidade regional eu acho que é maior e a história é fundamental nesse caso. O Roberto, obrigado. O Roberto do Rio de Janeiro também vota na história. O César de Parnaíba, no Piauí, também vota na história, mesmo o voto do José Luiz do Rio de Janeiro. E aí, Valdir Luiz, se você está aí, né? Você está aí, já sabe, né? Tem que participar. O Max vota na história e ele fala de Três Coroas. Três Coroas, Minas Gerais. Minas Gerais. Fica em Minas Gerais, meu amigo Orlando Augusto? Três Coroas? Perdão, não ouvi? Três Coroas fica em Minas Gerais? Não, eu nunca fui lá, não. Não conheço. Essa tu não conhece. Conhece, Ademar? Eu vou chutar em Alagoas. Alagoas. Eu tive recentemente em Três Corações, Três Coroas, São Paulo. São Paulo, erraram todos. Márcio Guedes saberia, porque ele já deixou um romance lá. Fica no Rio Grande do Sul. Não é isso que ele fala, Ademar? Todo mundo deixou um romance lá, já que ele hoje não está aqui, foi ele quem deixou. Então, vamos empurrar os romances para ele. É. Olha só, Bocage, boa noite a você, um abraço para todos que estão nos acompanhando aqui na TV Brasil. Um momento é importante, mas eu sou mais da história, sou saudosista. A rivalidade nacional é legal, Flamengo e Atlético, Flamengo e Palmeiras, Vasco e São Paulo, mas eu sou mais daquela rivalidade regional, Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Palmeiras, Grenal. Aqui eu era garoto, me lembro que o Manga dizia, quando o Botafogo jogava com o Flamengo, que gastava o bicho sexta-feira, Fla-Flu, Vasco e Flamengo, então sou mais pela história. A história, para mim, é mais importante, respeitando a opinião de todos os amigos, é
mais importante do que o momento. Muito bem, então. Com a opinião do Valdir Luiz, a gente vai parando a pesquisa por aqui. A rivalidade de um clássico é definida pelo momento ou pela história. facebook.com/TV Brasil. O nosso WhatsApp é o 21 971489270.